Bom, muito boa tarde a todos. Relativamente ao nosso primeiro ponto de ordem de trabalhos, eu gostaria de partilhar com as senhoras e senhores deputados um ponto de situação elaborado pelos serviços no que diz respeito aos diferentes recursos que, entretanto, foram sendo submetidos em função daquilo que foram os requerimentos aprovados para esta Comissão e enviados às diferentes entidades. Daria nota que, relativamente à Caixa de Depósitos, em 14 de março, recorreu uma apelação do Supremo Tribunal de Justiça, ainda corre. Dar nota também que a Caixa de Depósitos solicitou neste recurso o efeito suspensivo, da solicitação feita por nós. O Banco de Portugal recorreu em 13 de março para o Tribunal Constitucional, também. Não faz qualquer referência neste recurso a efeitos suspensivos, embora se possa deduzir que o mesmo é pretendido. Relativamente à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, também na mesma data, 13 de março de 2017, recorreu para o Tribunal Constitucional, também. Neste caso, com pedido expresso do efeito suspensivo das nossas solicitações. Relativamente ao Ministério das Finanças, tinha feito um recurso para o Supremo Tribunal da Justiça. Há já um despacho, que é aquele que está a ser distribuído agora mesmo, que é recente, digamos, de não admissão de recurso por parte do Tribunal da Relação de Lisboa. Não, este é um outro. Eu peço desculpa estar aqui a responder lateral. Há um conjunto de decisões do Tribunal da Relação de Lisboa que foram enviados para os seus deputados. Este último, que diz respeito especificamente ao Ministério das Finanças, não foi porque chegou agora. Ok, por isso chegou e está a ser distribuído agora, mas é no mesmo, enfim, vai no mesmo sentido dos outros que foram sendo distribuídos ao longo dos últimos dias, ou seja, que é o de não admissão sequer de recurso por falta por estar feito fora de prazo. Este é o ponto de situação que temos, ou seja, das 4 entidades que interpuseram recurso relativamente a solicitações da Comissão Parlamentar de Inquérito, há 3 que ainda têm recursos pendentes para instâncias superiores e no que diz respeito ao Ministério das Finanças, não há. O que significa que neste momento, e com os dados objetivos que dizem hoje em dia, nós poderemos, e acho que é isso que a Comissão deve fazer, é solicitar ao Ministério das Finanças, que em função deste acordo do Tribunal da Relação de Lisboa, de enviar a informação que foi solicitada em tempo, para o mais rapidamente possível chegar enviar para esta Comissão, independentemente de podermos ser confrontados com mais um recurso por parte, enfim, desta entidade e voltaremos à estaca zero. Estas eram algumas das informações que eu queria dar. Outras é que, entretanto, o Partido Socialista solicitou a gravação, a ata a transcrição da audição do Dr. Paulo Macedo na COFMA, que já foi solicitado também à COFMA, e por isso, assim que estiver disponível, será entregue a todos. Acho que poderá ser uma peça muito interessante para nós. E resta-nos, de facto, para além destas informações que eu tinha para dar convosco, é olharmos para o calendário e a Comissão decidir, de facto, o que é que vamos, enfim, de que forma é que nos vamos organizar para as semanas que temos pela frente ainda, dentro daquilo que o prazo está estabelecido até agora. Ao longo deste mês que passou, aguardamos que os diferentes recursos transitassem, ou que houvessem respostas. As respostas são aquelas que os senhores conhecem. Ainda temos 3 recursos interpostos, conforme já disse, 2 dos quais, com menção clara e concisa no que diz respeito ao pedido de suspensão da decisão. E por isso o que eu pergunto aos seus grupos parlamentares é o que é que têm a dizer relativamente a este ponto de situação e propostas para a organização dos trabalhos nos próximos tempos. Os seus grupos parlamentares, que se querem inscrever. Recordo que há agendamentos protestativos possíveis de fazer ainda, e por todos os partidos que o queiram fazer. Houve partidos que já esgotaram alguns, outros não esgotaram nenhuns ainda.
Temos o prazo indicativo de fecho dos trabalhos para junho, para início de junho. O Sr. Deputado Relator tem vindo a fazer contactos com os restantes partidos no sentido, nestas últimas semanas, conforme estabelecido, para avançar. E o Sr. Deputado Miguel Tiago pede a palavra e eu dou a palavra. Sr. Presidente, não havendo nenhum pedido para suspensão dos prazos, devemos, e não havendo manifestação de interesse por parte dos titulares desse direito de utilizar os putestativos que ainda estão disponíveis, devemos encaminhar os trabalhos para a produção do relatório, vendo qual é o prazo necessário para a produção. Havendo alguma necessidade dos grupos parlamentares que ainda têm putestativos de os indicar, tomaremos as medidas no sentido de fazer a suspensão de prazos que permita uma elencagem dos putestativos e, eventualmente, até a chegada de documentos, num prazo que seja razoável e que não prolongue os trabalhos da Comissão para além, enfim, do razoável, que de certa forma já passou. Mas, não havendo essa indicação, sugiro que comecemos a encaminhar os trabalhos para o fim. Havendo da parte, julgo que é o PSD e o CDS, que são o PSD e o CDS, que indicaram que teriam ainda interesse em realizar os putestativos. Havendo esse interesse, pode haver uma suspensão dos prazos para operacionalizar essas audições e até a eventual chegada dos documentos, mas lá está dependente de haver ou não essa manifestação de interesse por parte dos partidos que ainda detêm. Não é razoável que o PCP, que não tem interesse em usar o seu putestativo, esteja a propor uma suspensão dos prazos. Portanto, se houver essa necessidade, devemos ponderá-la na base de alguma questão concreta que seja levantada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Soares, pediu a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, eu aguardava que os grupos parlamentares da maioria se inscrevessem para perceber de que forma queriam organizar os trabalhos. Percebi agora, pelo silêncio do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda nesta primeira fase e pela intervenção afirmativa do Partido Comunista Português, que a ideia era que, se o grupo parlamentar do PSD não tomar nenhuma iniciativa, os trabalhos se encaminhassem para o fim. Ora, confesso que é com alguma surpresa que assisto a este comportamento e a esta posição, uma vez que os próprios grupos parlamentares que compõem a maioria, creio eu, não estando certo disso, mas tenho pelo menos a certeza que terão interesse nisso, havendo já uma decisão quanto aos recursos do Ministério das Finanças relativamente à documentação que foi solicitada por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Creio que, no limite, era de bom tom para os bons trabalhos da Comissão, para os bons ofícios da Comissão e para a descoberta da verdade, que esta Comissão possa ter acesso a esses documentos, possa analisar esses documentos e possa, a partir daí, até, eventualmente, levantar-se ou suscitar alguma audição que ainda não tenha sido requerida, quer pelos grupos parlamentares que têm direitos putestativos para requererem, seja até por consenso da Comissão, porque os documentos que o Ministério das Finanças deve imediatamente entregar nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, e eu não quero crer que vai haver novos expedientes dilatórios por parte do Ministério das Finanças, que tem o dever de se relacionar com este Parlamento de outra forma que não se tem relacionado, e que não é uma instituição particular ou independente, que tem a obrigação imediata de colaborar com o Governo, agora ainda mais que as decisões judiciais assim impõem, e de resto eu queria aqui fazer só um parênteses para dizer ao Sr. Presidente que deve a Comissão de Inquérito oficiar já o Ministério das Finanças para remeter os documentos a esta Comissão, sob pena de o Estado estar a incorrer num crime de desobediência, designadamente a tutela no Ministério das Finanças, porque é isso que a lei estipula. Eu creio que a proposta que o Grupo Parlamentar do PSD tem a fazer é que, uma vez que todas as decisões judiciais que têm vindo a ser conhecidas por parte dos tribunais superiores têm vindo ao encontro daquilo que são os anseios e as pretensões, não do Grupo Parlamentar do PSD, mas da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu acho que aquilo que era razoável era suspendermos os trabalhos desta Comissão à espera que os documentos nos sejam remetidos, para que o nosso e os outros grupos parlamentares os possam analisar e iniciarmos os trabalhos desta Comissão de Inquérito em junho, com as audições que os parlamentares venham a requerer e depois serem conhecidos pelas senhoras e pelos seus deputados os documentos que foram solicitados por todos os grupos parlamentares. É que a decisão de pedir estes documentos não foi uma decisão do grupo parlamentar do PSD, foi uma decisão da Comissão.
A não ser que os grupos parlamentares da maioria entendam que não precisam de conhecer documento nenhum e então queiram impor a sua vontade de impedir a Comissão Parlamentar de Inquérito de conhecer os documentos, que eu não creio que seja essa a posição dos grupos parlamentares, então a proposta que o parlamentar do PSD faz é que se suspenda os trabalhos, creio, aliás, vai um bocadinho na linha também de que o deputado Miguel Tiago estava a sugerir, havendo alguma proposta. Se possam suspender os trabalhos até aos finais do mês de maio, para iniciarmos os trabalhos no dia 1 de junho, quando tivermos os documentos, e a esse tempo os grupos parlamentares entregarem as audições que entendem que devem ser feitas. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares. Eu peço desculpa, estava aqui a consultar uma documentação, só vi a inscrição do Sr. Deputado Miguel Tiago. Vi bem, é o único deputado inscrito. Sr. Deputado, antes ou depois? Depois. Sr. Deputado Miguel Tiago, peço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para manifestar a estranheza com a intervenção do Sr. Deputado Hugo Soares, julgo que não se pode retirar da minha intervenção inicial nenhuma das ilações que tirou, mas enfim, já estamos habituados a ver que o PSD procura tudo para criar eventos políticos inúmeros nesta comissão. Talvez a falta de substância o esforce a criar esses eventos para parecer que há aqui algum problema que na verdade não existe. E eu gostava de dizer que seria impossível qualquer um dos grupos parlamentares, eu só posso falar pelo meu, mas qualquer um dos presentes, por não pretender suspender os prazos, seria impossível retirar daí a conclusão que não tem interesse nos documentos, até porque ainda faltam correr 30 dias de trabalhos. E, portanto, nós temos um prazo a decorrer, há documentos para chegar, se esses documentos chegarem, isso só enriquecerá os trabalhos da nossa Comissão. Se não chegarem, a Comissão tem instrumentos para ainda assim instar as entidades a enviarem os documentos. Portanto, não se percebe porque é que o Sr. Deputado Hugo Soares diz que os deputados que não querem suspender os trabalhos não querem ver os documentos. Faltam 30 dias, nós não sabemos quais são, se nestes 30 dias não chegam os documentos. Enfim, esperemos que sim. De qualquer das formas, uma vez mais, para que não haja dúvidas, da parte do PCP, estamos disponíveis para uma suspensão dos prazos razoável e que não prolongue os trabalhos da Comissão, e que permita simultaneamente que o PSD e o CDS preparem a lista de putestativos que ainda querem agendar e que ao mesmo tempo também alargue o prazo para a chegada dos documentos, ou melhor, que nos permita também não ir fazendo decorrer o prazo dos 30 dias até que os documentos cheguem, ou pelo menos alongar esse prazo em alguns dias. Se o prazo é até o dia 1 de junho ou não, enfim, da parte do PCP, parece-nos que o ideal seria trabalhar para que, mesmo com a paragem de tempo a que certamente procederemos para a produção do relatório, não se prolongasse a comissão de inquérito para além do prazo já fixado para o final dos trabalhos desta sessão legislativa. Isso seria o razoável, ou seja, trabalharmos para que, contando com todas as suspensões que os partidos ainda queiram fazer, e contando inclusivamente com a suspensão para a produção do relatório, não prolongar os trabalhos além da data atualmente fixada para o final dos trabalhos desta sessão legislativa. Ora, se não tivermos isto em conta, certamente entraremos por agosto e isso julgo que não enriqueceria de maneira nenhuma os trabalhos da Comissão e obrigaria a Comissão a funcionar em período irregular. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Nós estamos nesta fase da Comissão de Inquérito com já muito trabalho produzido. Quem ouviu há pouco o Sr. Deputado Hugo Soares podia ter ficado, e chegando agora, ou assistindo pela primeira vez a uma reunião desta Comissão de Inquérito, podia ficar com a sensação que esta Comissão de Inquérito ainda está no grau zero, no seu da casa de partida. Mas o que é certo é que esta Comissão de Inquérito, que já tem longos meses de trabalho, e já regressou de uma interrupção, de uma suspensão dos seus trabalhos, já tem cerca de 18 audições realizadas, portanto, muita matéria e muitos factos para as conclusões. Tem documentação em sua posse, ou seja,
mais factos para conclusões. E portanto, neste momento, o que está ainda por definir são recursos que estão pendentes nos tribunais, um da Caixa que recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça, um do Banco de Portugal que recorreu ao Tribunal Constitucional, outro da Comissão de Mercados e Valores Imobiliários que recorreu ao Tribunal Constitucional e este, no caso concreto, declaradamente com efeito suspensivo. E agora temos ainda aberta a possibilidade do Ministério das Finanças reclamar ou não junto do Supremo Tribunal de Justiça da decisão da relação. A questão é que este é o ponto de situação do trabalho realizado até hoje em termos de audição, documentação, portanto, a nossa Comissão de Inquérito caminha para o fim. E nós devemos prestar conclusões aos portugueses e também ao mandato que recebemos do plenário. Efetivamente, temos que ter como horizonte o fim desta sessão legislativa. Isto ainda ao encontro da proposta apresentada pelo PCP. E indo ao encontro dessa proposta, aceitamos uma suspensão razoável dos trabalhos, para que de uma vez por todas o PST diga se quer ou não quer fazer mais agendamentos, usar os agendamentos putexativos. E durante esse tempo dessa suspensão, iremos verificar se há mais decisões dos tribunais, do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, no caso concreto. Saber também que esse prazo mantém mesmo que o fim dos trabalhos, a apresentação e votação do relatório seja feito até ao final desta sessão legislativa, porque também importa que, de facto, haja aqui alguma seriedade na forma como os grupos parlamentares fazem as suas propostas e tomam as suas posições, para que todos os grupos parlamentares, sem exceção, possam discutir e votar o relatório desta Comissão de Inquérito. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. De forma muito sucinta, até porque às 15 há plenário. Só lembrar que a última vez que esta Comissão reuniu, decidiu a suspensão dos trabalhos e a prorrogação também do prazo de funcionamento da Comissão de Inquérito. E a discussão que nós tivemos na altura foi de suspender o funcionamento, suspender os trabalhos até ao início de maio, na perspectiva de, durante esse tempo, haver alguma decisão quanto à documentação que foi solicitada, nomeadamente à CGD, ao Ministério das Finanças, CMVM e Banco de Portugal, e cujo levantamento de sigilo estava a ser disputado em tribunal. Decidiu-se na altura, discutiu-se na altura, pelo menos, que depois de findo esse prazo de suspensão, então depois trabalharíamos com o que existisse ou com o que não existisse. E é isso que estamos agora aqui a fazer. Efetivamente, ainda não chegou documentação, efetivamente houve alguns novos desenvolvimentos, mas a discussão anterior foi que enfim, trabalharíamos com o material que tivéssemos nesta altura. Ainda assim, nós não nos opomos a fazer uma nova suspensão razoável, no sentido de esperar que se resolva, enfim, este problema de não admissibilidade de recurso, de outros recursos que possam estar pendentes, porque ouvimos na semana passada as entidades a dizer que estavam a estudar legalmente que outras decisões iriam tomar, e por isso não nos opomos a uma nova suspensão. Acreditamos é que essa suspensão deve ser razoável. Aliás, por exemplo, provavelmente 15 dias teria alguma razoabilidade, mas 15 dias úteis. Mas se considerar, enfim, que era necessário algo um bocadinho mais lato e apontar o final do mês de maio, não nos opomos a isso também. Com este compromisso de que a Comissão de Inquérito não pode ir de suspensão em suspensão, porque a verdade é que já estamos em funcionamento, esta Comissão de Inquérito está em funcionamento, vai fazer um ano, passou se calhar mais tempo suspensa do que em atividade, e passado um ano de entrada em funções, creio que a exigência que o país tem para com esta Comissão é que produza alguma conclusão. Compreendemos a discussão em torno da necessidade de documentação. Aliás, o Bloco de Esquerda
solicitou muita documentação que ainda não chegou. Agora também acreditamos é que não podemos ficar condicionados e suspensos eternamente por causa dessa tramitação que nos é alheia. Por isso, para resumir, o Bloco de Esquerda não se opõe a uma nova suspensão, desde que ela seja razoável, e, portanto, podemos apontar a terceira semana de maio ou final de maio para essa suspensão, e com este compromisso que finda essa suspensão, independentemente da situação em que se encontrar a entrega da documentação ou não, então depois há os tais 30 dias para a conclusão dos trabalhos, seja para fazer audições, há uma, julgo eu que há uma que está para ser realizada, que é do Sr. Ministro das Finanças. Os partidos até lá terão que decidir se querem fazer outras ou não, mas nesses 30 dias que faltam tem que se concluir os trabalhos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida pediu a palavra também. Sr. Presidente, eu acho que há aqui um consenso perfeitamente suficiente e útil e que devemos concentrar-nos nisso. O CDS partilha daquilo que é consensual com uma reserva que queremos deixar aqui claro, como já deixámos no passado. Nós seremos sempre contra um encerramento de trabalhos que beneficie quem, com expedientes dilatórios, não cumpriu aquilo que a lei determina e tenta não cumprir aquilo que os tribunais reiteradamente também determinam. Esse para nós é o limite. No dia em que o Parlamento fizer isso, está a prestar um péssimo serviço à representação dos cidadãos, que é a nossa função principal. No dia em que nós dissermos já não temos mais tempo para lutar pelo cumprimento da lei, nós estamos a abdicar daquilo que é essencial na função parlamentar. Nós, para isso, não estamos minimamente dispostos. Aliás, estranho muito o que acabou de dizer o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Disse uma parte que é verdade. Há documentos pedidos pelo Bloco de Esquerda que ainda não chegaram e parece que, afinal, agora, se essas entidades, sendo obrigadas pela lei a enviá-los, sendo obrigadas por decisões judiciais a enviá-los, não os enviarem até ao verão, então já não é preciso. Eu não partilho desta visão da nossa função parlamentar. Partilho de um consenso que seja útil a que os trabalhos sejam concluídos de forma célere, assim isso cumpra o mandato que fomos investidos. E, portanto, queria deixar isso claro, dizendo também que, para isso, cabe ao Parlamento, junto de todas as instituições, alertar para esse facto e que deve fazê-lo imediatamente. Muito obrigado. Tem a inscrição do Sr. Deputado Hugo Soares. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu faço minhas as palavras do Deputado João Almeida. Creio que depois de ouvirmos todos os grupos parlamentares está reunido um consenso para formalizar uma proposta de suspensão dos trabalhos até ao final do mês de maio, para que seja dada a oportunidade ao Ministério das Finanças de cumprir a lei. E, portanto, a segunda proposta é que se notifique imediatamente o Ministério das Finanças para que entregue a documentação solicitada pelos grupos parlamentares. E parece-me também razoável que se aponte os finais da sessão legislativa para os finais dos trabalhos da nossa Comissão de Inquérito. Quero fazer essa afirmação de princípio também, que me parece evidente e que sugeria até que os restantes grupos parlamentares pudessem aderir. No fundo, nós estamos, ao terminar esta Comissão Parlamentar de Inquérito, sem que haja decisões dos tribunais judiciais e sem que haja o cumprimento da lei por parte das entidades que foram por nós interpeladas, estamos não só a beneficiar o infrator, como estamos a prescindir do nosso objetivo último e o nosso poder último de escrutínio dos demais poderes. E creio até que é um mau serviço que prestamos, quer à democracia, quer ao funcionamento do Parlamento, nós pactuarmos com os expedientes dilatórios de quem está a utilizar meramente a Justiça para protelar a entrega de uns documentos que são importantes para esta Comissão de Inquérito. E lembro que, assim que esta Comissão Parlamentar de Inquérito, aquilo que se diz no direito é evidente, é que haverá uma inutilidade superveniente da lide e os tribunais já nem precisarão de decidir, porque já não há para onde remeter a documentação solicitada. Isso significa que nós prescindimos mesmo do nosso direito de escrutínio, do nosso dever de cumprir aquilo que nos comprometemos com esta Comissão Parlamentar de Inquérito. E, com isso, o Grupo Parlamentar do PC também não pactuará. Sr. Deputado Moisés Ferreira pediu a palavra também. Sr. Presidente, só para dizer que eu sei que o Sr. Deputado João Almeida e o Sr. Deputado Hugo Soares não interpretaram mal aquilo que eu disse, mas quiseram é que outros interpretassem mal aquilo que eu disse. Que são duas coisas diferentes, mas, enfim, uma atitude que tem sido tomada aqui recorrentemente.
Noutras comissões de inquérito, por várias razões, não foram entregues vários documentos que foram solicitados à partida. Noutras comissões de inquérito, por várias razões, não foram entregues à Comissão vários documentos que foram solicitados à partida. Isso ficou certamente vertido em relatório final, que é o que deve ficar, é o que deve acontecer, com a crítica que deve ser feita às instituições que não o fizeram. Mas eu queria só perguntar, porque fiquei com esta dúvida agora com a intervenção do Sr. Deputado Hugo Soares. Então, a proposta do PSD é que a Comissão de Inquérito não encerre os seus trabalhos até haver entrega de documentos, porque foi isso que deprendi da intervenção que fez e que vai um bocadinho, enfim, vai não no mesmo sentido de outras intervenções que foram aqui feitas, de não estender o prazo para além daquilo que é o prazo desta sessão legislativa. Bom, o Sr. Deputado João Almeida tinha pedido a palavra, mas eu, antes de dar a palavra ao Deputado João Almeida, só para responder precisamente a isto, dava a palavra ao Deputado Hugo Soares. O Grupo Parlamentar do PS apresentou duas propostas que formaliza. A primeira, para que os trabalhos da Comissão de Inquérito suspendam até ao final do mês de maio, para dar tempo, por um lado, ao Ministério das Finanças para remeter a documentação que é exigida por lei e não havendo nenhuma decisão judicial pendente, ele deve remetê-lo imediatamente, sob pena de incorrer num crime de desobediência. Por outro lado, que se remeta imediatamente esse ofício ao Ministério das Finanças. E depois aquilo que eu disse foi que achava que devíamos tentar ser razoáveis, e já não estou a formalizar proposta nenhuma, estou a dizer que os trabalhos devem começar no início do mês de junho para fazermos nova avaliação. Eu gostaria, e o Grupo Parlamentar do PS entende que era razoável que os trabalhos terminassem até ao final desta sessão legislativa, não deixando de afirmar a posição de princípio que o Grupo Parlamentar do PS não pactuará nem alinhará com a tese daqueles que estão a aceitar os expedientes dilatórios das diversas entidades para não enviarem os documentos à Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas essa é uma decisão depois que a maioria terá que tomar. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Sr. Presidente, só para dizer, eu interpretei muito bem aquilo que disse o Sr. Deputado, o Sr. Moisés Ferreira, que aliás reiterou agora. A questão é simples. Em outras comissões de inquérito, nunca, as várias razões que referiu, foram razões que tivessem a ver com processos que estivessem pendentes em tribunal. Nunca o Parlamento, em nenhuma comissão de inquérito até hoje, abdicou de uma posição que tomou junto de um tribunal e disse, bom, afinal já não queremos e encerramos a comissão. Isso só está em causa nesta, nunca aconteceu. E só há este recurso ao Tribunal da Relação porque o Bloco de Esquerda votou a favor. O Bloco de Esquerda foi a favor do recurso ao Tribunal da Relação. O Tribunal da Relação deu razão ao Parlamento naquilo que o Parlamento questionou. Até hoje não conseguimos uma execução daquilo que foi a decisão do Tribunal da Relação, porque as entidades que foram por nós questionadas junto do Tribunal da Relação ainda não cumpriram aquilo que o Tribunal da Relação determinou. E o que o CDS entende é que nós não poderemos concluir os trabalhos da Comissão sem que essa questão esteja terminada, porque isso significaria abdicarmos daquilo que é o poder, desde logo constitucional, da Assembleia da República e o mandato constitucional de cada um dos deputados. É uma questão que nunca se colocou em nenhuma outra comissão de inquérito. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Pediu antes de ir. Sr. Presidente, eu julgo que não é lícito da parte do PSD nem do CDS insinuarem que os grupos parlamentares, que os outros grupos parlamentares pretendem encerrar os trabalhos antes da chegada dos documentos, pelo simples facto de que ainda há 30 dias para decorrer de prazo. E, portanto, não é lícita essa acusação de forma alguma. E rejeitamos, e apesar do PCP ter levantado as dúvidas que levantou no recurso ao Tribunal, estamos de acordo com a tentativa de conciliação dos prazos desta Comissão com a entrega dos documentos, que não haja dúvidas. Agora, senhores deputados, o que não pode isso significar é que vamos trabalhar sem prazo, porque esta Comissão tem prazos, deve obedecer a prazos e deve apresentar conclusões nos prazos previstos. Se outros factos se vierem a revelar na entrega de documentos, ainda que tardia, devemos tomar medidas, quer nesta Comissão, quer no âmbito do trabalho parlamentar mais amplo. Agora, Sr. Deputado, não é razoável
que assumamos a posição de que esta Comissão não encerra enquanto não chegarem os documentos. Mas, Sr. Deputados, é verdade que esta questão de estarmos à espera do cumprimento de uma ordem do Tribunal não se colocou noutras comissões. Mas todos sabemos que uma boa parte dos documentos pedidos por comissões de inquérito não chegaram em muitas outras comissões, incluindo sobre a banca. Por exemplo, na comissão do BES, o PCP pediu a loan tape, e foi o único que pediu, não chegou. O PCP protestou, vezes sem conta, e não nos lembramos do PSD, nem do PS, nem do CDS, alguma vez terem levantado qualquer problema por não saberem quem é que levou o dinheiro todo do BES. Nessa altura ninguém queria saber. Não, isto é verdade e eu desafio os seus deputados que estão a dizer que não é verdade a mostrarem quando é que pediram a loan tape e quando é que insistiram para ter a loan tape do BES, porque nunca o fizeram. Estão agora empenhadíssimos em ter a loan tape da Caixa Geral de Depósitos. Enfim, é justo que estejam e é lícito que estejam. Eu só estou a evidenciar a dualidade dos critérios. De qualquer das formas, eu julgo que o PSD está hoje a fazer aquilo a que nos tem habituado, querer criar um problema, um número político em torno de nada. Havendo este consenso de que podemos suspender os trabalhos, eu só apelava, tal como já foi feito pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, a que, da parte do PSD, que é quem tem potestativos em número significativo, houvesse o compromisso de tudo fazer para que, nesse prazo de suspensão, se organizassem os trabalhos necessários para a realização desses potestativos e com o compromisso de não haver novos pedidos de suspensão. Porque, caso contrário, tudo isto não passará de estarmos aqui a tentar conciliar prazos de acordo com as necessidades dos vários grupos parlamentares e os objetivos dos vários grupos parlamentares, tentar conciliar essas diferentes visões, para que depois, na verdade, o PSD acabe por tentar furar tudo isso para prolongar os trabalhos ad eterno. Portanto, se houver esse compromisso, que durante este interregno até ao dia 1 de junho, na proposta do Sr. Deputado Hugo Soares, apresentar a listagem dos potestativos que ainda pretende utilizar e que trabalhará no sentido de não haver nova suspensão dos prazos, a não ser a necessária para a produção do relatório. Da nossa parte estamos disponíveis para isso. Se o PSD quiser fazer disto um filme e quiser continuar a fazer este número como se estivesse aqui em causa alguma coisa que põe em causa os preceitos da democracia, enfim, julgamos que esta Comissão também não ganha nada com isso. Sr. Deputado João Paulo Correia. Obrigado, Sr. Presidente. Queria abordar aqui alguns assuntos, o primeiro dos quais são as acusações feitas à Caixa Geral de Depósitos, à CMVM e ao Banco de Portugal, de que recorrem a manobras dilatórias para não ceder a documentação. Se é razoável que possam fazer esse juízo da atuação destas três entidades, também é perceptível por todos os portugueses que essas manobras chamadas dilatórias existem porque a lei permite que elas existam, não são manobras ilegais. E por acaso, as pessoas também perguntam se vocês acusam essas entidades de fazer manobras dilatórias que até são legais, vocês são deputados e na qualidade de deputados podem tomar alguma decisão. Portanto, dizer com uma mão que a certas entidades refazem manobras dilatórias que não são mais do que manobras legais e com a outra mão esconder a possibilidade de fazer alteração legislativa não é um papel muito sério por parte de quem faz essas acusações. Depois, ó Sr. Deputado, também se pode considerar politicamente uma manobra dilatória pendurar a Comissão com a falta de decisão sobre os requerimentos potestativos. Os agendamentos potestativos que estão na possibilidade do PST, que já manifestou interesse em usá-los, e neste momento, a esta altura do campeonato, na fase final desta Comissão de Inquérito, da parte do Grupo Parlamentar do PST, já deveria haver algum fumo branco relativamente aos agendamentos potestativos. E no nosso entender, o facto de ainda não
haver qualquer fumo branco, também consideramos que é uma manobra dilatória por parte do PST para protelar ao máximo esta comissão de inquérito, porque nós percebemos que a falta de agenda política obriga o PST a usar estas comissões de inquérito, como sessões de porradismo político, como para fazer agenda política, ataques ao governo, etc. Todos os portugueses já perceberam isso. Aliás, isto parece-me até um cubo mágico na vossa mão, mas vocês não conseguem acabar o cubo mágico, não conseguem encontrar a solução para isto, e todas as reuniões é sempre o momento para arrastar isto mais um bocado. Depois, Sr. Deputado, não colhe a acusação de que da nossa parte, existe uma vontade de não conhecer algum documento ou algum facto. Porque eu recordo que nós aprovamos o prolongamento dos trabalhos desta Comissão de Inquérito. Nós aprovamos a suspensão dos trabalhos desta Comissão de Inquérito. E estamos hoje aqui, já o dissemos, disponíveis para aprovar nova suspensão dos trabalhos até o final de maio. Isto prova que, da nossa parte, já demos tempo suficiente para que as entidades judiciais decidissem sobre isto. Se nós não tivéssemos a mínima vontade, se nós não tivéssemos a mínima vontade de esperar e procurar que houvesse em tempo útil, em tempo razoável, porque as comissões de inquérito não podem durar ad eterno e também não podem ter prazo, porque os portugueses, e temos um mandato do Parlamento, do plenário, com prazo para concluir, nós demos várias oportunidades e hoje estamos a dar uma nova oportunidade temporal para que, de facto, surjam decisões judiciais em tempo útil para esta Comissão. Só quem tem essa vontade é que é favorável, como nós fomos, à aprovação do prolongamento dos trabalhos, à aprovação da suspensão dos trabalhos e hoje, novamente, à aprovação de nova suspensão dos trabalhos. Para concluir, Sr. Presidente, o primeiro requerimento do PSC, nós não concordamos com os termos do requerimento, para que a Comissão notifique o Ministério das Finanças para ceder a documentação com o comentário político feito pelo Sr. Deputado Hugo Soares. Nós estamos de acordo que a Comissão, depois de... O comentário que o senhor fez... Nós ouvimos, não adianta estar aqui... O senhor fez apreciações quanto à possibilidade do Ministério das Finanças usar o prerrogativo legal de também recorrer da decisão do Tribunal da Relação. Tenha paciência, todos nós ouvimos. E, portanto, nós estamos de acordo que a Comissão faça o seu papel natural, que é de notificar o Ministério das Finanças para ceder a documentação. Todo o resto, não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho aqui dois pedidos de palavra, mas tenho aqui um pedido de interpelação do Sr. Deputado Moisés Ferreira. Penso que é um pedido de interpelação à mesa, não é? Era, Sr. Presidente, na verdade, e com toda a frontalidade também para dizer que tenho uma intervenção para fazer agora no primeiro ponto no plenário, e por isso a interpelação era, na verdade, uma espécie de sugestão. Havendo em cima da mesa um consenso para se suspender o trabalho até ao final de maio, acho que tudo que é discussão paralela... Já percebi, está com pressa. Era propor para votar Desculpe-me interrompê-lo, mas só o deputado João Almeida prescindiu, o Sr. deputado Hugo Soares prescinde. Estou-te a perguntar. Estou a perguntar ao Sr. deputado. Então, use da palavra, se faz favor. Eu até faço da minha intervenção uma interpelação à mesa. Se quiserem aceitar a sugestão do Sr. Deputado Moisés Ferreira, que me parece absolutamente razoável, que é, votemos então as duas propostas em cima da mesa, uma de notificar sem mais o Ministério das Finanças para entregar os documentos e a outra para interromper os trabalhos da Comissão até dia 31 de maio ou 30 de maio. Passamos já à votação e, por mim, está o assunto encerrado. Foram as duas propostas que eu apresentei. Sim, bom, vamos lá. Não são concorrenciais. Claro. Bom, então, se me permitem, uma vez terminadas as intervenções, a proposta que eu gostaria de fazer à Comissão, e é exatamente nesse sentido, ouvindo todos os grupos parlamentares, independentemente das diferenças políticas, naquilo que é essencial e aquilo que é de comum, eu penso que a primeira proposta nem sequer seria, na minha opinião, de votação, porque decorre daquilo que é... Os requerimentos são aprovados, foram enviados, foram recusadas algumas respostas, foram recorridos para o Tribunal não deu razão, não há recurso, é só oficiar normalmente, acho que não tem que ser votado, acho que é uma menorização da própria Comissão e gostaria, de facto, de que fosse assim entendido. A segunda questão, também que está aqui consensualizada, tem a ver com a interrupção. Foi falado aqui muitas vezes a questão do final de maio, é só uma questão de calendário mesmo adequar. Recordar que 30 e 31 de maio decorrem as jornadas parlamentares do PSD,
Dia 1 de junho é quinta-feira há plenário e dia 2, sexta-feira, começam as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. Quer dizer, acho que, se concordassem comigo, que faríamos a suspensão até à terça-feira seguinte, que é o dia 6, para ter efeitos dia 7 de junho, retomar o trabalho, para reunirmos dia 7. É porque senão estamos a gastar dias onde nós não estaremos cá. E estamos a contar para o prazo, a sexta-feira que não está cá ninguém, sábado não está, domingo não está. Não é? Pois, isto tem que ir amanhã a plenário e, por isso, ponho à votação quem vota contra, quem se abstém. Posso considerar aprovado por unanimidade esta proposta. Muito bem, e assim farei seguir para o Sr. Presidente da Assembleia da República exatamente este pedido da Comissão. Podemos terminar os nossos trabalhos por hoje. Há mais algum assunto que queira abordar? Assim sendo, muito obrigado e boa tarde.